Boa noite, convidamos a todos para iniciarmos a solenidade de abertura do 18º Congresso Nacional da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. O link para esta solenidade está aberto e pode ser acessado para todos aqueles que desejarem estar conosco neste momento tão importante. Essa solenidade de abertura acontece simultaneamente no canal da ANANT no YouTube e na plataforma de eventos do Congresso. Nós pedimos a todos os participantes que mantenham seus microfones desligados para não termos nenhuma interferência de sons durante esta solenidade. Este congresso é uma realização da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que sente-se honrada e agradecida pela presença de todos. Diante de tantas as dificuldades enfrentadas por todos nós, decorrentes dessa pandemia de Covid-19, estar aqui neste momento é uma grande vitória, imbuída de muita coragem para enfrentar e ultrapassar este momento tão difícil. A ANANT agradece especialmente ao Estado do Pará, onde aconteceria presencialmente o Congresso, e devido à pandemia acontece de forma virtual. Foi um trabalho muito árduo e contínuo para a realização do 18º Congresso Nacional e contou com o patrocínio da Firjan e apoio da Fundação Nacional dos Médicos. Nós estamos aqui aguardando também a participação do Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, e também aguardamos a participação do Dr. Braga Neto, que ele vai representar neste momento o ministro da Saúde. Não é isso? E, nesse momento, o Dr. Rômulo Machado Silva está aqui também conosco, subsecretário de Inspeção do Trabalho, representando neste ato o senhor secretário do Trabalho, Bruno Silva, da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho. Estamos também aguardando aí a conexão do senhor Martin Han, diretor do escritório da OIT aqui no Brasil. Este confirmou e vai entrar. E nós convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Ok. Podemos sentar. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho quer prestar uma homenagem ao presidente do 18º Congresso Nacional da ANANT, Dr. Benones, que está aqui presente nessa abertura, Dr. Benones Santos de Carvalho, e a cidade de Belém do Pará, onde o congresso deveria acontecer presencialmente. Devido a esta pandemia, acontece agora de forma virtual, né? E, neste momento, nós gostaríamos de exibir um vídeo que a ANANT faz em homenagem à linda Belém do Pará. Nasce Belém, a menina morena, célula embrionária da Amazônia, banhada por rios que fazem de ti poesia. Teus traços são antigos, herança da arquitetura europeia. Tua bandeira tem a cor do sangue derramado de tantas lutas. És menina morena, todos cabem em ti.
A ANT faz essa declaração de amor a Belém, que sediaria o 18º Congresso Nacional. Porém, as adversidades apresentadas pela situação de pandemia de Covid-19 nos obrigou a mudar o seu formato de realização para um mundo digital. Entretanto, reverenciamos a ideia original da associação de realizar seu maior evento científico pela primeira vez na região norte do nosso país. A homenagem ao povo, à cultura, à cidade de Belém do Pará continua sendo válida e extremamente enriquecedora. Para todos nós, é um momento de preparações intensas, desafiadoras e cheias de esperança de que esse congresso será um marco na história da ANT. Acreditamos que será uma oportunidade para tornar a medicina do trabalho ainda mais forte. Estamos fazendo o nosso melhor para que seja um congresso memorável para todos os nossos colegas e amigos. Parabéns, linda Belém do Pará. E com certeza, até breve. Parabéns, linda Belém do Pará. E, com certeza, até breve. E, neste momento, tem a palavra, vou pedir para o nosso diretor de imagem abrir a nossa mesa virtual, Dr. Donizete Dimmer, primeiro vice-presidente do CFM, representando, neste ato, o Conselho Federal de Medicina. Muito boa noite. Muita satisfação como representante hoje do presidente Mauro Pedro, pelo Federal de Medicina, um evento tão relevante, cumprimento a Rosilane, a Meloni e demais grupos congressistas. Esse evento, uma atividade tão significativa para mim e para a sociedade brasileira. Entendo que o trabalho do homem, o trabalho da pessoa é algo das valores mais importantes. Nós defendemos a saúde desse trabalhador, fica no mesmo sentido. Então, a importância dessa especialidade, a importância desses dirigentes dessa especialidade constroem pilares do nosso país em defesa da saúde da nossa sociedade. Ouvido pela ANAN, na figura do senhor presidente. Muito obrigado pela participação e desejo a todos um evento de sucesso e muito conhecimento. Muito obrigado, doutor Donizete. Neste momento tem a palavra o doutor Rômulo Machado e Silva. Ele é subsecretário de Inspeção do Trabalho, representando este ato o senhor secretário de Trabalho, Bruno Silva, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Muito boa noite, Valdir. Muito boa noite para todos os nossos colegas de mesa virtual. Aproveito para saudar a doutora Rosilane Rocha, presidente da ANT. É uma honra para nós ter a possibilidade de participar com vocês na abertura do Congresso. Nós temos um sistema de proteção ao trabalhador robusto, né, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico. Temos aí a Constituição Federal, as convenções internacionais, a consolidação das leis trabalhistas, normas regulamentadoras, princípios de direito. No âmbito das empresas, né, dos estabelecimentos, temos aí as CIPAs, os SESMITs, as empresas que prestam assessoramento em segurança e saúde no trabalho. Fora das empresas, nós temos aí a Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, diversos sindicatos. Nós temos um processo de normatização em segurança e saúde no trabalho, em que temos as nossas NRs construídas de forma tripartite, em conjunto com empregadores e trabalhadores. Então, tem todo um sistema de proteção do trabalhador robusto. Mas temos um grande desafio, que é o desafio de transformar todo esse sistema robusto
em realidade. Transformar, fazer com que esse sistema transforme realidades e vidas. Então, o papel do médico do trabalho, os nossos colegas médicos do trabalho, são fundamentais para isso. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de participar do evento e que tenhamos em mente o nosso objetivo maior, sempre, que é a promoção do trabalho decente e a redução dos acidentes de trabalho, e para isso contamos com todos vocês. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, doutor Rômulo. E neste momento tem a palavra o doutor Gutenberg Fialho, ele é presidente da Federação Nacional dos Médicos. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente de honra do 18º Congresso da ANAT, doutor Benoni, doutora Rosilane do Nascimento, presidente da ANAT, e principalmente pela coragem, determinação e competência de realizar esse congresso em plena pandemia. Cumprimentar o doutor Donizete, o doutor Francisco Portes, a doutora Rosane Araújo e o doutor Rômulo Machado. Rosilane, como sabe, nós somos médicos de trabalho e o desafio da medicina do trabalho durante a pandemia tem sido enorme, principalmente para não cometermos injustiça quando da determinação do nexo causal do trabalhador que adquire a Covid-19, porque tem reflexo quando do óbito, no sustento, na sobrevivência da família do trabalhador e no caso de sequela. Portanto, isso tem sido uma luta da Federação Nacional dos Médicos, tem sido uma luta do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, para o reconhecimento quanto o nexo causal do trabalhador e do servidor público portador de Covid, quando o exercício da profissão no enfrentamento ou quando no local de trabalho. Esse é um desafio que a medicina do trabalho enfrenta nesse momento e tem que ter muito cuidado para não cometermos injustiça e não darmos aquilo que é o direito do trabalhador e também não darmos o que não é direito. O momento do Congresso é um momento político também de desafios. Nós estamos enfrentando hoje, agora, mais uma vez, a tentativa da flexibilização do Revalida e também o desafio de conseguirmos a vacinação para todos os profissionais da saúde, todos os trabalhadores e a população de uma forma geral. Mas, principalmente, no primeiro momento, dos profissionais da saúde, que, notadamente, aqui no Distrito Federal, não conseguimos vacinar todos. Para vocês terem ideia, nós temos aqui na cidade mais de 5 mil médicos que não conseguiram ainda tomar nem a primeira dose. Portanto, o desafio hoje, durante a pandemia e na realização desse congresso são enormes. Vamos da questão técnica, da questão de focarmos na caracterização do acidente de trabalho do portador do Covid e brigarmos junto ao Congresso na mobilização dos parlamentares, que nesse mundo virtual que nós estamos vivendo da pandemia é muito difícil e dificultou muito as ações das entidades médicas, dos nossos representantes no Congresso e, com certeza, não só eu, como a Rosilane, assim como o Donizete, representando o Conselho Federal de Medicina, está tendo dificuldade de fazer essa mobilização, principalmente com relação ao Revalida. E aproveito a oportunidade, em nome da Federação Nacional dos Médicos, para pedir esse apoio, esse engajamento dos congressistas para que sensibilizem os parlamentares dos seus estados, para que votem com a Frente Parlamentar da Medicina, para manter o Revalida nos moldes que nós desejamos. Encerro mais uma vez cumprimentando a doutora Rosilane e agradecendo a todos pela atenção e desejando um ótimo congresso a todos. Obrigado pela atenção. Gutenberg Fialho. E neste momento tem a palavra, representando neste ato, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde, doutor Marcelo Queiroga. Eu passo a palavra ao doutor Braga Neto, diretor de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Antônio Braga, eu sou médico e me sinto muito honrado nesse ato, representando o excelentíssimo ministro da Saúde,
Dr. Marcelo Queiroga, cumprimentar o Dr. Benones Carvalho, presidente do 18º Congresso Nacional da Associação Nacional dos Médicos do Trabalho, e a sua presidente, a doutora Rosilane Mercedes Rocha. Queria agradecer, em nome do secretário Rafael Câmara, que é o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, a oportunidade de estar aqui com vocês para trazer algumas reflexões em um congresso que se realiza em meio ao maior desafio médico-sanitário da nossa nação e que propõe, em sua temática, discutir o papel do médico do trabalho na atenção primária à saúde, por certo, no contexto da pandemia de Covid-19. Fundamental salientar que é competência da atenção primária à saúde exercer ações de promoção à saúde e de prevenção das doenças. É privilegiado o papel do médico do trabalho para orientar os trabalhadores nas estratégias de promoção da saúde. E aí, fundamental pensar que durante a pandemia de Covid, as outras condições e comorbidades têm sido deixadas de lado. E é fundamental que os nossos médicos de trabalho consigam, nas suas atividades laborais, trazer orientações que possam garantir a saúde desses trabalhadores. Também falar da prevenção das doenças. Nesse momento, em meio a essa pandemia, a lavagem frequente das mãos, o uso de máscaras, a higiene respiratória, são estratégias fundamentais para promover o controle da transmissão dessa infecção. Dizer que o Ministério da Saúde do Brasil não tem medido esforços para fornecer aos estados e municípios os testes capazes de diagnosticar os casos suspeitos com síndrome respiratória. Uma vez identificados esses casos, é função do médico do trabalho promover o isolamento e a vigilância, atuando junto à nossa potente rede de atenção primária à saúde, assim como fazendo conhecer e disseminando as boas informações ligadas aos sinais de alerta que devem orientar esses brasileiros e brasileiras a procurar a unidade da saúde. Mas, por fim, a grande estratégia que esse ministério está comprometido nesse momento de enfrentamento da pandemia, onde também nos solidarizamos às vítimas e famílias enlutadas pelo Covid-19, com a estratégia da vacinação. Importante salientar que a imensa maioria dos médicos que atuam na linha de frente do tratamento do Covid já foram vacinados. E importante garantir a todos os profissionais de saúde, mesmo aqueles que não estão à frente, a vacinação, assim como a toda a população brasileira. Essa estratégia ela deve ser acompanhada também de identificação dos grupos de risco que daqui a pouco começarão a ser vacinados porque têm tido uma maior letalidade em relação a essa doença. E a mensagem final que gostaria de lhes trazer é que a atenção primária à saúde em nosso ministério não parou em nenhum momento de atender os seus usuários. E isso é fundamental, porque quando vencermos o Covid, e eu tenho convicção que vamos fazê-lo, nós temos que estar preparados, em especial a nossa APS, nossa Atenção Primária à Saúde, para ver as demandas que ficaram represadas por ocasião da pandemia. Leia-se, quantas mulheres deixaram de fazer os seus preventivos, quantas mulheres deixaram de fazer suas mamografias, como ficou o controle da pressão arterial dos nossos hipertensos e da glicemia dos nossos diabéticos. Esse conjunto de cuidados, eles também precisam ser pensados e estratégias robustas
têm sido elaboradas, não apenas para financiamento dessas demandas reprimidas, como também para fortalecimento da atenção primária ainda no momento da pandemia, para não permitir os agravos à população, em especial aquelas portadoras de doenças crônicas. Por fim, deixar uma mensagem de esperança a todos vocês, que esse Ministério da Saúde, na gestão do excelentíssimo senhor ministro Marcelo Queiroga, é uma gestão completamente comprometida, como diz o nosso presidente Jair Bolsonaro, com a vida e com a esperança. E não vamos medir esforços para atuar nesse sentido. Felicito mais uma vez o presidente Dr. Benones Carvalho pelo grande desafio que é fazer um congresso nesses dias tão difíceis, e a presidente da ANAMT, doutora Rosilane Mercedes Rocha, pelo brilhante trabalho fazendo à frente dessa associação. Paz e bem, fiquem com saúde e aproveitem a programação científica desse congresso. Ao vivo acontece essas coisas. Muito obrigado, doutor Braga Neto. E neste momento tem a palavra a doutora Rosani Araújo, vice-presidente da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, então, a todos a presidente da nossa Associação Nacional de Medicina do Trabalho, doutora Rosilane, por nos liderar de uma forma tão brilhante, tão unificadora, para que juntos pudéssemos, com força, colocar esse congresso, mesmo que online, a todos os colegas médicos do trabalho. Cumprimentar o meu colega, doutor Benones, dizer que nós gostaríamos muito de estar em Belém do Pará, mas numa próxima oportunidade, depois que tudo isso terminar, né, toda essa pandemia passar, nós vamos poder nos encontrar com certeza. Quero também cumprimentar a todos os meus colegas presentes à mesa, os convidados, dizer que é uma satisfação ter vocês aqui conosco. Colegas que estão nos assistindo, que estão acompanhando o congresso, dizer que não foi um ano fácil para nós médicos do trabalho, pelo contrário, foi um ano de muito trabalho. 2020 foi um ano em que nós tivemos que ler muitas coisas, nos atualizar muito com decretos, portarias, notas técnicas do Ministério do Trabalho, implantar planos de contingência dentro das empresas, liderar o SESMIT em relação a estratégias de biossegurança, para que pudéssemos estar próximo ao trabalhador e orientá-lo em relação a todos os cuidados da pandemia, para que eles pudessem se proteger, orientar as empresas também em relação aos cuidados nos refeitórios, na copa, na chegada da empresa, no distanciamento, com comunicados, e ficarmos vigilantes o tempo inteiro, fazendo vigilância epidemiológica dos casos que nos chegavam, dos contactantes, e, acima de tudo, orientando esses trabalhadores, as suas famílias, como deveriam se portar também no cuidado dentro das suas casas. Então, nós tivemos um trabalho árduo em 2020 e continuamos realizando em 2021. Né? É tarefa do médico do trabalho acompanhar a saúde integral desses trabalhadores. Deixamos de fazer, com certeza, muito do que fazíamos nos anos anteriores, nas nossas rotinas, mas em função de um cuidado maior, que era a preservação da vida, né? Priorizando os trabalhadores, aqueles que tinham exposição ao maior risco, a trabalho em altura, espaço confinado, esse sim dando uma maior atenção para que eles ainda tivessem os seus cuidados estratégicos de prevenção alinhados. E tenho certeza que foi um trabalho de muita garra de todos os colegas durante essa pandemia, inclusive com mudanças dos períodos de afastamento dos trabalhadores, de 10 para 14 dias, mais recentemente, depois da nota técnica do Ministério Público do Trabalho. E o que nos deixa mais contente ainda é que sabemos que estamos alinhados nessa tarefa de cuidado, tanto com o Ministério da Saúde, quanto com o Ministério da Economia e Emprego, o Ministério Público do Trabalho. Então, as ações dos médicos do trabalho durante o ano de 2020 e 2021 não deixou esforços se passarem
para que os cuidados aos trabalhadores fossem levados, inclusive dentro das suas casas. De identificarmos os grupos de risco durante a pandemia, para que essas pessoas fossem mais ainda preservadas, afastadas dos seus ambientes de trabalho, ou protegidas em atividades de teletrabalho, com novos desafios. Então, nós podemos implementar medidas para que o trabalhador continuasse exercendo a sua atividade protegido, né, cuidando ainda mais, preservando e identificando os agravos à saúde das doenças crônicas. E tenho certeza que foi uma tarefa de muita dedicação de todos os colegas e que a autodeclaração de doença crônica, de agravo à saúde, e agora a autodeclaração de sintomas respiratórios são as nossas fortalezas dentro da medicina do trabalho, para que a gente possa cuidar, independente de documentos, de papéis, mas cuidar das pessoas na saúde integral. Eu quero desejar a todos vocês, colegas médicos do trabalho, que foram e continuam sendo heróis dentro das empresas, pela árdua tarefa que têm desempenhado. Quero cumprimentar a todos e dizer que não estamos sozinhos, estamos cada vez mais fortalecidos na nossa especialidade. Desejar a todos um excelente congresso e dizer que bom que nós temos certeza que a nossa especialidade é uma especialidade essencial nos dias de hoje, ainda mais nos dias de pandemia da Covid. Um grande abraço a todos e desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigado, doutora Rosani. Eu passo a palavra neste momento ao doutor Francisco Cortes Fernandes, diretor científico da ANANT. Boa noite a todos, boa noite, colegas de mesa, boa noite, doutora Rosilane Rocha, presidente da ANANT, doutor Benones, presidente do Congresso. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite de abertura do nosso Congresso. É uma grande satisfação, em nome dessa diretoria científica, da ANANT, que damos as boas-vindas a todos os congressistas desse 18º Congresso da nossa Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Gostaria de ressaltar que nós tivemos uma parceria muito grande com as diretorias científicas das nossas federadas, que nos ajudaram sobremaneira na elaboração dos temas do Congresso e das mesas redondas que dele fizeram parte. Obviamente que a estratégia da atenção primária à saúde do trabalhador, com o advento da pandemia de Covid-19 e o papel do médico do trabalho, que foi sobremaneira salientado nessa pandemia e teve uma atuação, digamos, de gala na pandemia, na manutenção do trabalho, na manutenção do nosso sistema produtivo, fez com que nós, médicos do trabalho, estivéssemos cada vez mais orgulhosos da nossa atuação. Eu gostaria de agradecer também a equipe de suporte pelos desafios que não foram poucos num congresso virtual, que é um xadrez assim, realmente muito, muito difícil de ser coordenado e regulamentado, e gostaria também de dizer que o apoio da diretoria foi fundamental para que a gente pudesse seguir e conseguir estarmos hoje aqui fazendo essa abertura desse nosso congresso. Espero que possamos ter um evento proveitoso e que possamos estreitar nossos laços entre os associados, os laços fraternos, e que tenhamos todos um excelente congresso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco. E neste momento tem a palavra o doutor Benones Santos de Carvalho, está aqui presente conosco. Ele é presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho e presidente do 18º Congresso Nacional da ANANT. Boa noite a todos os participantes deste congresso. Eu quero inicialmente dar boa noite à nossa presidente, doutora Rosilane Rocha. Boa noite à doutora Rosane Araújo, nossa vice-presidente. Boa noite aos vice-presidentes regionais da ANANT, doutor Hamilton, doutor Pascoal, doutora Mari Prieto, doutora Simone Assaile,
Dr. Ricardo Martins. Boa noite a todos os diretores que compõem o corpo da atual diretoria da ANANT e todos os presidentes de todas as federadas do Brasil. Pessoal, esse aqui é o primeiro congresso nacional na atual direção, na atual presidência da doutora Rosilane Rocha. Deveria ter ocorrido em Belém ano passado, porém, pelos motivos que todos já sabemos, não conseguimos fazê-lo na data marcada. Com isso, ficamos privados da companhia uns dos outros, inclusive. Mas, com a coragem de quem não teme desafios, a atual diretoria da ANANT resolveu que o 18º Congresso Nacional ele seria na região norte, apesar de todas as dificuldades logísticas de fazer esse evento no norte do Brasil. Mas havia um compromisso assumido pela atual presidente de que os médicos do trabalho de todo o país seriam integrados, de fato, à ANANT. A ANANT seria devolvida aos médicos do trabalho. Desde a fundação, a ANANT nunca realizou um congresso na região norte do Brasil. E pela primeira vez, pela coragem da nossa atual direção, nós tivemos a coragem de resolver fazer no norte do Brasil. Eu confesso que quando a doutora Rosilane mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Benones, Belém será a sede do novo congresso, me deu um frio na barriga, certo? Fiquei com medo, fiquei meio apreensivo, porém com muita alegria. Inclusive o nosso ex-presidente, o doutor Francisco, ele ligou para mim imediatamente, preocupado, eu disse, não se preocupe, doutor, já está resolvido, vai ser em Belém do Pará. E eu aqui, abro aspas, que esse congresso ele aconteceu enormemente pelo trabalho hercúleo do doutor Francisco, nosso diretor científico, a dona Claudete Motter, e também de um grande amigo nosso que, nos primeiros momentos, estava lá com a gente, o doutor Walker Vasconcelos de Lacerda. Mas, apesar de todos os impedimentos que nós vivemos atualmente, nem a Covid conseguiu impedir a realização do nosso congresso. Nos adaptamos à realidade atual e o nosso congresso está aí, robusto, cheio de novidades, atualidades e mostrando que o médico do trabalho tem um protagonismo sem igual na vida de aproximadamente 40 milhões de brasileiros, que é o número de trabalhadores com registro da carteira atualmente no Brasil. Para essa população imensa de pessoas, o médico do trabalho é quem eles recorrem primeiramente quando estão doentes ou apresentam qualquer alteração. É esse o tamanho da população que cuidamos todos os dias, principalmente de forma preventiva, impedindo o seu adoecimento no trabalho, mas nunca nos furtando de auxiliá-los quando, eventualmente, adoecerem. Qualquer que seja o motivo, pois nos formamos médicos acima de tudo e o juramento hipocrático tem de, abaixo de Deus, nos guiar. Eu não posso deixar de falar aqui dos nossos colegas que foram abatidos por essa terrível doença e que assola o mundo. Todos eles não se negaram a permanecer atendendo, apesar do enorme risco proporcionado por uma doença cuja a etiopatogenia, a etiopatologia, nós ainda não elucidamos totalmente. Nossos pêsames às famílias desses queridos colegas, nossos sentimentos a todas as pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19 e nossos pêsames aos seus familiares, que Deus console seus corações. Queridos amigos, aproveitem o congresso. Ele foi feito com carinho, com cuidado, com zelo. Ele foi feito para todos vocês que participam dele. Explorem ele ao máximo. Todos os palestrantes e participantes deste congresso foram selecionados entre os melhores em suas respectivas áreas de atuação. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o mundo, que Deus abençoe o nosso Brasil e que Deus abençoe o 18º Congresso Nacional da ANANT. Parabéns a todos os participantes, tenham um ótimo e um excelente congresso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Benones. E, neste momento, eu passo a palavra para o seu pronunciamento para a doutora Rosilane Rocha, presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Obrigada. Inicialmente, eu vou pedir um minuto de nossa atenção, do nosso silêncio aqui no estúdio também, em memória, em respeito, em memória de todos aqueles que faleceram em decorrência dessa pandemia terrível, também daqueles que estão nos hospitais,
daqueles seus familiares e de todos aqueles trabalhadores que estão em atividade também no enfrentamento dessa terrível doença. Que possamos levar nosso pensamento, nosso sentimento de boas vibrações para todos eles e também, de acordo com a crença de cada um, levar fé e esperança. Obrigada. Agora eu gostaria de cumprimentar o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Donizete, de Jean Berardino Filho, cumprimentar também o presidente da Federação Nacional dos Médicos, o doutor Marcos Gutenberg Fialho, cumprimentar o doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, que representou o nosso ministro da Saúde, doutor Queiroga, cumprimentar o doutor Rômulo Machado, que representa, assim, então, o doutor Bruno Dalcomo, que é o secretário de Trabalho. Gostaria de cumprimentar especialmente o presidente do 18º Congresso Nacional da ANANT, o doutor Benones, que também é presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. Gostaria de cumprimentar a minha vice-presidente, a doutora Rosani Araújo, o professor Francisco Fernandes, diretor científico, esses que estão aqui, e também levar um cumprimento muito especial aos demais diretores da ANANT, aos presidentes das federadas e às suas diretorias. Agradeço a presença de todas essas autoridades, pois reconheço que, se a agenda já é atribulada em tempos normais, com a pandemia, eu entendo que ficou muito pior. Então, é de se reconhecer o esforço que todos os senhores fizeram para estar aqui conosco nesta abertura. Cumprimento a todos os senhores ouvintes que nos acompanham. Agradeço a nossa equipe de ouro, a senhora Claudete Motter, que é a chefe do Departamento de Eventos da ANANT, a Cristiane Ventura, que é a nossa coordenadora administrativa da ANANT, aos assistentes administrativos Marlon e Vicente, ao suporte de TI, o senhor Davi, ao Valdir, a empresa, a indústria da Voz e sua equipe, a Ana Clara e toda a equipe da Cajá, a nossa assessoria de comunicação, aos senhores Marcelo e Fará, da empresa Sucesso, a senhora Lavínia e o senhor Evandro, da empresa Lavínia Design. Eles tornaram o nosso sonho de congresso virtual uma feliz realidade. Toda a diretoria trabalhou incessantemente para que nós pudéssemos realizar esse congresso. Não foi fácil, foram muitos desafios. O nosso gigante professor Francisco Fernandes, eu não tenho palavras nem para descrever, seria injusto tentar traduzir em palavras a sua competência, a sua garra e dedicação. Em meio a tanto sofrimento, superando situações graves de saúde na família, tanto o professor Francisco como outros diretores não se eximiram de trabalhar pela ANANT, de continuar fazendo, honrando com os seus compromissos. Para mim, esses são meus amigos, diretores da ANANT, e é verdadeiro uma honra e, para mim, um imenso aprendizado caminhar nessa gestão ombreada com tantos médicos do trabalho de tão alto nível profissional e empenhados com a medicina do trabalho e com a nossa associação. Agradeço a todos por esse momento. Eu gostaria de pedir que todas as críticas fossem direcionadas a mim, enquanto presidente da ANANT,
e que todos os elogios sejam destinados a todos esses que foram citados. Foram muitos dias de trabalho, de horas de trabalho, inúmeras reuniões envolvendo muitas pessoas. Eu costumo dizer, tem sido meu mantra, né, que nós não sabemos a angústia do coração nem a dor da alma do outro, que nós precisamos cada vez mais ter cuidado. E eu queria agora pedir desculpa para todos vocês que trabalham comigo, se em algum momento eu não tive esse cuidado que eu tenho tentado ter, porque na correria do dia a dia, muitas vezes, eu me lembro bem, eu não cheguei nem a dar bom dia, 7 horas da manhã, para o professor Francisco e para a Claudete. Mas, então, eu já peço desculpas, mas eu sempre olho para todos com muito carinho, porque ninguém sabe das dificuldades que nós estamos passando. Muitas vezes a gente encontra um colega rindo, uma pessoa sorrindo, mas a gente não sabe o que está ali por trás daquele sorriso. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quero agradecer muito a todas as mensagens que eu recebi e que os outros diretores receberam, de força, porque, obviamente, num congresso dessa magnitude, desse tamanho, com a tecnologia falha, e nós tivemos alguns problemas, nós nos desculpamos, tentando atender a todos, e nós recebemos inúmeras mensagens elogiando o evento e dando força, dizendo da compreensão desse momento. Então, eu quero agradecer a todos. A medicina tem enfrentado uma fase muito difícil. Nós nunca tivemos, no nosso país, uma calamidade, uma crise sanitária desse tamanho, uma verdadeira tragédia, com tantas mortes de brasileiros e em todo o mundo. Nós sabemos que nós temos um sistema de saúde que é maravilhoso, é o único, ele é singular no mundo, e nós temos que defender o SUS. E se temos um sistema colapsado, se temos todas essas dificuldades e se temos esse número tão trágico e tão triste de vidas perdidas, mesmo assim, nós ainda tivemos, pelo SUS, condições de atendimento de várias outras pessoas que conseguiram sobreviver e vencer essa doença. Então, esses profissionais de saúde merecem todo o nosso reconhecimento, gratidão. Todos os outros profissionais que trabalham nos hospitais e que não são profissionais de saúde, mas que também estiveram com a sua atividade contribuindo para o enfrentamento dessa pandemia. É importante ainda ressaltar que faltam insumos, faltam condições de trabalho, os vínculos de trabalho são precários para esses médicos. O colapso ele chegou também à rede privada, mas eu queria trazer um alerta. Hoje, nós estamos com uma questão de recursos humanos com nível de especialização muito alto. Durante muitos anos, a política de saúde foi voltada exclusivamente para a atenção primária. E nós negligenciamos, a política pública de saúde negligenciou a atenção terciária. E hoje nós precisamos de profissionais muito especializados em situações de emergência e também em situação de manejo clínico do paciente grave, do paciente crítico. Nós temos um projeto de lei, conforme já foi falado, de parlamentares que tentam trazer profissionais que formaram no exterior e que não fizeram o revalida. Nós não sabemos da formação desses profissionais, e esses profissionais viriam para o Brasil para compor exatamente essa carência de profissionais altamente especializados numa atividade muito complexa. Nós sabemos que isso não está correto, nós somos 500 mil médicos no país, essa necessidade tem que ser resolvida de outra forma, nós não precisamos de mais profissionais e nem profissionais que não tenham a formação especializada que se necessita. Mais uma vez, as entidades médicas estão unidas, e a ANANT também, porque nós precisamos de médicos bem formados,
especializados para tratar os brasileiros. Em relação à medicina do trabalho, nos preocupa muito o ingresso de médicos sem conhecimento sobre saúde do trabalhador, sobre os riscos que podem estar presentes no ambiente laboral. São médicos que não conhecem as doenças relacionadas ao trabalho e, como um primeiro emprego, buscam essa vaga de trabalho como médico examinador e, muitas vezes, eles não são orientados, não são capacitados, não têm nenhum tipo de acompanhamento, e isso leva a risco tanto à saúde do trabalhador quanto do ponto de vista profissional e ético para o próprio médico. Os trabalhadores e empregadores, durante essa pandemia, têm se sentido confortáveis, seguros com a atuação do médico do trabalho. Como bem já enumerou a doutora Rosani Araújo, eu não vou me alongar mais, ela já listou toda a atividade do médico do trabalho, que em nenhum momento deixou de trabalhar. O médico do trabalho cumpriu tanto com as suas atribuições legais, como também prestou assistência à saúde ao trabalhador, fez toda a parte de elaboração e protocolos, de planos de contingenciamento, de indicação do equipamento de proteção individual, treinamento e também a assistência à saúde, como eu já falei. Por fim, eu quero dizer a todos que toda essa programação ela traz um conteúdo para o nosso aprendizado da prática diária da medicina do trabalho. Hoje nós tivemos 500 participantes que assistiram ao curso pré-congresso e temos certeza que teremos mais participantes amanhã e depois para as atividades do congresso. A programação está muito interessante. Eu quero agradecer a todos os palestrantes que se disponibilizaram a estar conosco e também aos coordenadores. Eu desejo a todos um excelente congresso e que Deus proteja a todos nós e abençoe a todos nós e também as nossas famílias. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rosilane. Neste momento, informamos aos componentes da mesa virtual, aqueles componentes que tiverem compromisso por conta de agenda, vocês estão totalmente liberados para deixar a casa. E caso possa continuar na cerimônia, a ANANT agradece muito. A diretoria da ANANT tem se esmerado em melhorar o serviço prestado pela nossa associação, mesmo com os enormes desafios e dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19. Conquistamos vários benefícios, criamos diferentes oportunidades de aprendizado para os médicos se atualizarem, buscamos parcerias institucionais, atuamos fortemente na defesa profissional e na valorização do médico do trabalho. Este trabalho não é mérito desta diretoria, foi iniciado há anos atrás por pioneiros na medicina do trabalho e que nos deixaram no ano em que passou, e tem todo o nosso respeito e nossa admiração. Nós preparamos um momento para agradecer a esses médicos do trabalho e exibiremos agora mensagens da família, fazendo parte dessa nossa homenagem. Põe no ar. Boa noite, doutora Rosilane, presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e demais membros. Boa noite a todas as autoridades presentes, presidente das federadas e demais integrantes, todos os profissionais da área de saúde e demais participantes desse Congresso ANANT de grande importância para o desenvolvimento da medicina do trabalho. Foi com uma enorme satisfação que eu recebi esse convite para estar participando dessa solenidade de abertura em que prestam essa homenagem ao Charles. Charles foi uma pessoa efetivamente dedicada, entusiasta, participativa de todos os eventos da ANANT, gostava de estar presente em tudo, dos fóruns, dos congressos, e ele foi o fundador da ANANT aqui no Espírito Santo, e durante todos os longos anos que esteve à frente, ele com sua brilhante diretoria, conseguiram realizar vários eventos de cunho científico importantes
para o engrandecimento da medicina aqui no estado. Mas ele tinha muito orgulho assim daquele congresso que ele realizou aqui em Vitória, né? Aquele congresso nacional que ele achou que foi um grande sucesso. E também um dos feitos que ele também tinha muito orgulho foi a compra da sede, né, da ANAMT aqui no Espírito Santo. Mas de tudo isso, o que ele mais se orgulhava mesmo era dos amigos que ele tinha. E ele dizia: como eu tenho amigos em todo o Brasil na ANAMT. Ele não dizia colega, ele não dizia companheiros, ele dizia assim, amigos. É o que ele mais gostava de enfatizar nisso tudo. Então, eu gostaria de agradecer a todos a essa oportunidade, essa participação e desejar a todos um excelente congresso e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. E para quem não me conhece, sou Ângela Moura, médica do trabalho. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de prestar a honrosa homenagem ao homem que sonhou e edificou sua obra, a ANAMT Seccional Espírito Santo, o qual sentiu orgulho de presidir ao longo de muitos anos. Cabe registrar que o Dr. Charles Caronha Moure, em sua trajetória nessa instituição, sempre buscou conhecimento na área de medicina ocupacional e saúde do trabalhador, empenhado na difusão de novas técnicas, como também na troca de conhecimentos, participando e organizando eventos a nível regional e nacional, agregando novos valores intelectuais aos associados. Essa caminhada de luta e investimento pessoal o levou a ocupar cargos distintos na direção da ANAMT, sendo a última conquista um cargo titular no Conselho Fiscal da ANAMT Nacional e a presidência da ANAMT Estadual, em parceria com o vice-presidente Dr. Jonas Bonato, ambos falecidos na mesma ocasião para a qual estendemos a nossa homenagem. Por fim, em reconhecimento ao trabalho erguido pelo Dr. Charles, peço aos seus sucessores, Dr. Antônio Carlos Gavazza e Dra. Maria das Graças Carlos, e aos demais médicos que venham lhe suceder, que cuidem com amor, carinho, respeito desse lindo trabalho sonhado e realizado pelo nosso homenageado. Congresso da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Minhas saudações à presidência da ANAMT, aos associados e à comissão organizadora do Congresso. Homenagem ao médico Gilberto Madeira Peixoto. Emocionada pela distinção feita ao meu querido esposo Gilberto, quero, em primeiro lugar, fazer o agradecimento à ANAMT em nome de toda a família Madeira Peixoto. A comissão organizadora do Congresso solicitou-me para dizer algumas palavras sobre meu querido Gilberto. Isso que devo iniciar com o seguinte: homenagem é uma das maiores compensações que se obtém da humanidade. Ela possui estágios, ou graus, ou escalas proporcionais ao coração, à pessoa a quem se homenageia, ou ao porte do trabalho ou beneficência prestados. Honrar é, pois, dar créditos, dignificar, respeitar. Gilberto Madeira Peixoto, sempre trabalhando em prol de seu ideal, deixa a história mais rica, seja no âmbito institucional, seja no plano pessoal. A nota aqui é mais de respeito, honra, gratidão e saudade, louvando a sua existência. Machado de Assis, em homenagem a Eduardo de Lemos, apontou, abram aspas, uma página é pouco, talvez, para dizer o que ele merece, mas uma linha só é demais. Ou se há de dizer tudo, ou apertar simplesmente em espaço de tempo qualquer,
a mão de homem singelo, filho do trabalho, que vai com o dia, mas que é semente do futuro. Fecham aspas. Tentarei aqui resumir a trajetória do médico Dr. Madeira. Conheci Gilberto, ainda jovem, muito jovem. Apertei a mão desse grande homem, que foi par constante em minha vida e não a soltei mais. Tive a aventura de conviver com ele durante 60 anos, entre 7 anos de namoro e noivado e mais 53 anos de vida matrimonial bem vivida. Entretive-me com ele na sua excepcional inteligência, com a generosidade de quem sabe e viveu momentos importantes. Saboreava um grande amor por sua terra natal, Sabará, e por sua musa, Susana, é claro. A medicina foi sempre sua meta e também sempre a minha rival favorita. Um belo e precioso trabalho foi realizado por ele em sua trajetória profissional, graças à sua inabalável perseverança e objetivos definidos, marcas de seu caráter. Ser humano firme, de valores cristalinos, de convicções lúcidas ao alcance do bem, da flexibilidade de talento, possuidor de incansável força de trabalho e amor profundo pela medicina. Algumas pinceladas em seu currículo. Em sua brilhante carreira médica, com currículo extenso, o que mais destacou aplausos em sua jornada, para mim, foi diploma médico, Prêmio Oswaldo Cruz, 1964, medalha de ouro da UFMG. Turma de enigmático, ano 1964, sintoma do legado de um sonho mitológico a ser eternamente boicotado? Que nada. O Dr. Madeira fez 7 cursos de extensão universitária, 3 pós-graduações, medicina do trabalho, humanista que era, saúde pública, educação gerencial, mestrado equivalente. Atuou profissionalmente em várias áreas, destacando-se em professor convidado da disciplina de profilaxia, saneamento e saúde ocupacional do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina, UFMG, em 1972. Diretor dos cursos 1 e 2 de especialização pós-graduação em Medicina do Trabalho da UFMG, convênio UFMG Fundacentro, 1973-1974. Membro fundador da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, AMINT, presidente em 1977 e 1979. Membro da Fundação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, presidente biênio 1983-1985. Vice-presidente da Cruz Vermelha, Regional Minas Gerais, 2010 a 2013. Presidente da Cruz Vermelha, Regional Minas Gerais, 2013 a 2019. 9 anos de prestação de serviço voluntário, destacando-se nos períodos da catástrofe em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Vice-presidente em 2007 a 2009. Membro da Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Membro da Abrames, Associação Brasileira de Médicos e Escritores. Membro da Arcádia de Minas Gerais, presidente de 2011 a 2013. Merecedor de grandes reconhecimentos. Medalhas, bronze, prata, ouro da Inconfidência Mineira. Várias comendas, destacando-se a de Carlos Chagas. Membro da Academia Paraguaia da História. Medalha de ouro e diploma de acadêmico
das Artes, Ciências e Letras de Paris em 2012. Autor de livros e capítulos de livros para os discursos proferidos, atuante e participante do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, onde foi laureado com a medalha de ética profissional, etc, etc, etc. Que a lenda do Sabarabuçu permaneça sendo difundida através da memória de seu exemplar filho, Gilberto Madeira Peixoto, médico, escritor, orador, eloquente, agente social, amigo, que sonhava deixar o seu legado de sonhos e poesia para seus contemporâneos, colegas, amigos e para a sua família. É esse o perfil do simples sabarense orador, escritor, humanista, esposo, pai, avô, amigo, homem que hoje a ANANT homenageia. Eis aqui o perfil do simples sabarense, meu amado esposo Gilberto. Pois a vida é sonho. E os sonhos são. A vida não termina da mesma maneira que começa. A vida é uma busca permanente daquilo que tem atributos de eternidade. A vida é uma jornada desconhecida. Nela se inicia a jornada da procura do sentido da vida. Por fim, em uma apertada sentença, se possa resumir a grandiosidade deste varão, médico ilustre, cidadão exemplar, eu aqui me arrisco. Gilberto Madeira Peixoto, homem de coração, pensamento e atitude, que no jardim da saudade é semeador de obras, ficou na história espalhando lembranças. A honra é como os fósforos, serve apenas uma vez. A honra passa por um caminho tão estreito que só permite a passagem de uma pessoa só. Um instante é o que precisamos para viver. É o bastante para nascer. É o suficiente para morrer. Bem-aja. A passagem do Jonas, sem dúvida, deixou um grande vazio, tristeza em nossos corações. Quanta saudade sentimos. Mas receber homenagem como essas, promovida pela ANANT, demonstrando o respeito e o carinho que os seus colegas da medicina do trabalho ainda nutrem por ele, nos proporciona muito conforto. Jonas, em sua carreira, se dedicou à medicina do trabalho, buscando sempre agregar conhecimento e contribuir para o crescimento dessa área. É gratificante para nós ver que todo o seu empenho e dedicação e reconhecimento por todos vocês. Eu, em nome da família, agradeço a homenagem prestada. Obrigada pelo carinho. Muito obrigado. E assistiremos agora um vídeo em homenagem ao Dr. Charles Caronne Amorim. Dr. Charles Caronne Amorim, presidente e um dos fundadores da ANANT do Espírito Santo e membro do Conselho Fiscal da ANANT com mais de 20 anos de trabalho nas duas associações. Dr. Charles teve uma atuação marcante como médico auditor fiscal do trabalho, ginecologista e mastologista, assim como foi médico fiscal do trabalho com atuação em programas de combate ao trabalho escravo, trabalho infantil e de extração e beneficiamento de rochas ornamentais. Ele teve uma relação afetuosa e carinhosa com os colegas de trabalho. Por isso, é admirado por todos os colegas com grandes amizades construídas em todo o Brasil. Destaca Dr. Antônio Carlos Gavazza, membro suplente do Conselho Fiscal da ANANT e primeiro tesoureiro da ANANT Espírito Santo. Muito obrigado. E assistiremos agora um vídeo em homenagem ao Dr. Gilberto Madeira Peixoto. Dr. Gilberto Madeira Peixoto, médico, especialista em Medicina do Trabalho e Saúde Pública, sanitarista da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, ex-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, fundador e ex-presidente da Associação Mineira de Medicina do Trabalho. Experiência profissional de 40 anos de atividades, havendo trabalhado em indústria siderúrgica e aposentado como diretor de saúde do grupo ABEB, diretor dos primeiros cursos de Medicina do Trabalho em Minas Gerais,
ex-professor de cursos de Medicina do Trabalho em Minas, presidente do ano de 2009 a 2011 da Academia Mineira de Medicina e vice-presidente na gestão de 2010 a 2013 da Cruz Vermelha Brasileira Regional de Minas Gerais. Membro da Academia Nacional de Medicina do Trabalho, participou do grupo de trabalhos que elaborou a NR7, PC-MSCO. E nós assistiremos agora um vídeo em homenagem ao Dr. Jonas Bonato. Dr. Jonas Bonato, médico com referência por décadas em medicina do trabalho, sempre visando cuidar da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores, em uma ação médica voltada para prevenir doenças ocupacionais e controlar os riscos de acidentes. Dr. Jonas construiu uma carreira admirável, conquistando profundo respeito no meio dos colegas de profissão. Dr. Jonas Bonato tinha seu consultório médico há muitos anos no edifício Pio XII, no calçadão da Rua Geraldo Pereira, no centro de Colatina, um dos pioneiros da medicina do trabalho no município de Colatina e região. Parabéns, parabéns, merecida homenagem a todos os doutores. Eu passo agora para a sua palavra de agradecimento, palavra de encerramento, a nossa presidente, doutora Rosilane Rocha. Chamar aqui o Benones, né? Essa homenagem emocionou muito a gente, porque esses médicos, eles são amigos, são pessoas muito importantes para a ANANT, para a medicina do trabalho, fizeram um trabalho excepcional, são amigos muito queridos, que nos fazem muita falta. Quero agradecer a família deles, essas mensagens lindas que vocês falaram. Eu estava aqui comentando como é bonito ver o brilho no olho de vocês, o orgulho que vocês têm de falar deles. É um orgulho que nós temos também, o privilégio de ter convivido com eles, né? E pedir a Deus que eles estejam bem protegidos. E eu estou muito emocionada, então quero pedir desculpa também por isso. As batalhas não foram pequenas e eles estiveram o tempo inteiro ao nosso lado, né? Então, quer falar alguma coisa, Benones? Eu quero aqui falar do grande carinho que eu tinha pelo doutor, ainda tenho, né? Pelo doutor Amori, que foi uma pessoa fantástica que eu conheci. Passei mais ou menos um ano tendo um relacionamento bem direto com ele, nas reuniões que nós tivemos, e expressar a forma excepcional e diferente que ele era. Ele era uma pessoa mansa, carinhosa e extremamente amiga. É aquela pessoa com quem você podia ligar a qualquer hora, falar a qualquer hora, que ele sempre tinha uma palavra de experiência, de carinho e de conforto para qualquer colega. Eu sou lá do estado, sou lá do norte do Brasil, ele é do Espírito Santo, era do Espírito Santo, mas a facilidade com que a gente se tornou amigo foi algo que me marcou muito. Eu tenho ele como um grande amigo, que em pouquíssimo tempo nós tínhamos uma amizade que foi algo fantástico, maravilhoso. Eu quero aqui de presente, de ao vivo, deixar o meu grande abraço e as saudades que todos nós sentimos do Dr. Amori. Então, deixar um abraço para as famílias desses nossos amigos queridos e convidar a todos para que amanhã, às 9 horas, estejam logados na plataforma do Congresso, para que possamos dar início ao nosso Congresso. E a primeira palestra, né, a primeira apresentação vai ser um talk show com o professor Luiz Pondé. Então, amanhã, bem cedinho, nós estaremos juntos. Espero vocês amanhã. Uma boa noite de descanso. E vamos iniciar aí mais um dia de muitos aprendizados. Um abraço bem afetuoso em todos vocês. Cuidem-se bem.